Fala aí pessoal do Torcedores, beleza? Meu nome é Lucas Perillo e eu tô de volta aqui dessa vez para analisar os jogos do fim de semana. Tem muito jogo do Brasileirão, tem jogo da Seleção Brasileira e tem final da Nations League. Então bora conferir aí os palpites. Para o primeiro jogo da lista, pessoal, a gente vai na 25ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado, às 16h30, o Atlético Mineiro recebe o Ceará. O Atlético Mineiro, líder, vem favorito para a partida com 66% de chance de sair com a vitória, 21% o empate e 12% para a vitória do Ceará. Para saírem 2 gols, 74%, para saírem 3 gols, 50% e para ambas equipes marcarem 44%. Para a vitória do Atlético, a cotação é de 1,38, para o empate 4,25%. E vitória do Ceará 7,50. Nas últimas 6 partidas do Atlético, 2 vitórias e 4 empates, uma média de 1,17 gols por partida. Do lado do Ceará, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, uma média baixíssima de 0,33 gols por partida. Na Série A do Brasileirão, o Atlético jogou 23 vezes, marcou 35 gols, sofreu 15, ganhou 15, empatou 5 e perdeu 3. Do lado do Ceará, 22 jogos, 20 gols marcados, 21 sofridos, 6 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Nos confrontos recentes, o Atlético Mineiro empatou contra a Chape por 2-2, ganhou do Inter por 1-0, empatou com o Palmeiras 1-1, empatou contra o São Paulo. Do lado do Ceará, empate contra o Inter, vitória contra a Chape, empate contra o Santos e derrota contra o Grêmio. No confronto direto, entre essas duas equipes, no mais recente, 24 de junho de 2021, vitória do Ceará por 2-1. Antes disso, em 2020, empate. E a vitória do Atlético veio no dia 16 de agosto de 2020. Antes disso, mais uma vitória do Atlético, mas lá em 2019. A tabela tá assim, o Atlético em primeiro, o Ceará em 13º. E para essa partida a gente vai com o favoritismo do Galo. Vamos ver se o Galo aí desponta, aproveita essa folga e consiga mais 3 pontos. Vamos ver aí se o Galo consegue se estabelecer e ficar mais tranquilo na liderança, já que não disputa mais a Libertadores, então o foco é o Brasileirão. Então, vitória do Atlético, a gente vai na vitória do Atlético e over 1,5, ou seja, para saírem 2 gols na partida, beleza? Ainda no sábado, pessoal, na 25ª rodada do Brasileirão, às 19 horas, o Fortaleza recebe o vice-líder Flamengo e para essa partida o Flamengo é favorito com 44% de chance de sair com a vitória, 27% o empate e 27% para a vitória dos donos da casa. Para saírem 2 gols 73%, para saírem 3 gols 48% e para ambas as equipes marcarem 52%. A cotação para o Fortaleza 3,25, para o empate 3,30 e a vitória do Flamengo 2,02, então cotações bem altas, porque não é um jogo fácil de se definir. Nas últimas 6 partidas do Fortaleza, 3 vitórias e 3 derrotas, uma média de 1 gol por partida nas últimas 6. Do lado do Flamengo, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, uma média de 1,5 gols por partida nas últimas 6. Na Série A do Brasileirão, Fortaleza jogou 24 vezes, marcou 32 gols, sofreu 26, ganhou 11, empatou 6 e perdeu 7. Do lado do Flamengo, 21 jogos, 40 gols marcados, 20 sofridos, 12 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Nos confrontos recentes do Fortaleza, vitória contra o Fluminense por 2-0, derrota contra o Atlético Goianiense por 3-0, vitória contra o Sport e derrota contra o Internacional. Do lado do Flamengo, empate contra o Bragantino, vitória contra o Atlético Paranaense, vitória contra o Barcelona pela Libertadores, empate contra o América Mineiro. No confronto direto, na partida mais recente, vitória do Flamengo no dia 23 de junho de 2021, antes disso empate, lá em 2020 vitória do Flamengo, em 2019 vitória do Flamengo. A última vitória do Fortaleza foi em 2016. Na tabela a gente pode conferir aqui o Flamengo em segundo com 39 pontos e o Fortaleza vem em quarto com 39 pontos também. Então uma boa disputa para o Fortaleza, se o Fortaleza quiser subir, e uma boa disputa para o Flamengo, se o Flamengo quiser encostar no Atlético Mineiro. Para essa partida aqui a gente vai no empate ou vitória do Flamengo, uma partida muito disputada, muito acirrada. Então é interessante investir no empate, dependendo de como a partida se desenrolar. E pela média alta do Flamengo no campeonato, tá? Aqui você pode perceber 40 gols marcados e 20 sofridos, então a média de 2. Fortaleza tem uma média de 1 gol por partida nas últimas 6, o Flamengo 1,50, então a gente vai no mais de 1,5 gols, ou seja, para saírem 2 gols na partida. Então empate ou vitória do Flamengo e pelo menos 2 gols devem sair nessa segunda partida da lista.
Mais uma partida na 25ª rodada do Brasileirão, que acontece às 21 horas no próximo sábado. O Palmeiras recebe o Bragantino, o Palmeiras que ocupa a terceira colocação, o Bragantino que ocupa a sexta colocação. E para essa partida, o Palmeiras vem favorito com 48% de chance de sair com a vitória, 27% empate, 23% para o Bragantino. Para saírem 2 gols, 73%, para saírem 3 gols, 48%. E para ambas equipes marcarem 52%. A cotação para o Palmeiras 1,86, o empate 3,35 e vitória do Bragantino 3,85. Nas últimas 6 partidas do Palmeiras, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, uma média de 1 gol por partida. E do lado do Bragantino, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, uma média de 1,67 gols por partida. No Brasileirão, o Palmeiras jogou 23 vezes, marcou 35 gols, sofreu 28, ganhou 12, empatou 3 e perdeu 8 partidas. Do lado do Bragantino, 23 partidas disputadas, 35 gols marcados, 27 sofridos, 8 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. Nos confrontos recentes, o Palmeiras perdeu para o América Mineiro por 2-1, empatou contra o Juventude, empatou contra o Atlético na Libertadores e perdeu para o Corinthians por 2-1. Do lado do Bragantino, empate contra o Flamengo, empate contra o Corinthians, vitória contra o Libertad e derrota contra o Fluminense. No confronto direto entre as duas equipes, no confronto mais recente, no dia 23 de junho de 2021, vitória do Bragantino por 2-1. Antes disso, em maio, vitória do Palmeiras. Em dezembro de 2020, vitória do Palmeiras. Em novembro, vitória do Palmeiras. Na tabela, o Palmeiras ocupa a terceira colocação com 39 pontos e o Bragantino a sexta colocação com 35 pontos. Uma partida boa para os times subirem na tabela, uma chance do Palmeiras subir na tabela, chance do Bragantino subir na tabela. Mas para essa partida a gente vai no favoritismo aí do Bragantino pela fase ruim do Palmeiras. Não vem se encontrando nas partidas recentes, derrota contra o América, empate contra o Juventude. A última vitória veio contra a Chape no dia 18 de setembro e antes disso vitória contra o Atlético Paranaense no dia 28 de agosto. Então, vitória do Bragantino, vamos no 23% de chance da vitória do Bragantino, né? Seria a zebra da partida. Então, vitória do Bragantino ou empate, mais de 1,5 gols para essa partida, né? Para saírem 2 gols na partida, pela média aí de 1,67 gols por partida nas últimas 6, né? Nas mais recentes do Bragantino, uma média bem alta para a equipe de Bragança. Então, para saírem 2 gols nessa partida, empate ou vitória do Bragantino. Para a quarta partida da lista, pessoal, a gente sai do Brasileirão, vai para a Europa acompanhar a final da Nations League entre Espanha e França, que acontece no dia 10 de outubro, no próximo domingo, às 15h45. E para essa partida, os franceses são favoritos com 37% de chance de saírem com a vitória, 29% empate e 32% para a vitória da Espanha. Para saírem 2 gols, 70%, para saírem 3 gols, 45%, para ambas as equipes marcarem 52%. A cotação para a Espanha, 2,95, o empate 3,25 e para a França, que é a seleção favorita, 2,55. Nas últimas 6 partidas da Espanha, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, uma média de 1,83 gols por partida. Do lado da França, 6 partidas disputadas, das mais recentes, 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, uma média de 2 gols por partida. No geral, a Espanha jogou 46 vezes, marcou 106 gols, sofreu 38, ganhou 25 partidas, empatou 17 e sofreu apenas 4 derrotas. Do lado da França, 50 partidas, 102 gols marcados, 43 sofridos, 34 vitórias, 12 empates e 4 derrotas. Nas mais recentes, aí nos 4 confrontos recentes da Espanha, vitória contra a Itália, vitória contra Kosovo, vitória contra a Geórgia e derrota contra a Suécia. Do lado da França, vitória contra a Bélgica, vitória contra a Finlândia, empate contra a Ucrânia e empate contra a Bósnia por 1-1. Nos confrontos diretos, no mais recente, a Espanha ganhou de 2-0 da França no dia 28 de março de 2017. A vitória da França veio lá em 2014 por 1-0. Antes disso, em 2013, vitória da Espanha. E antes, em 2012, um empate por 1-1. Na situação atual, a França é mais favorita, vem jogando um futebol mais rápido, bateu bem a Bélgica após estar perdendo por 2-0, virou o placar 3-2. A Espanha bateu a Itália por 2-1, tomou um certo sufoco, mesmo com um jogador a mais. Então, para essa partida, a gente vai na vitória da França, atual campeã do mundo.
vem favorita para essa partida, então vitória da França e mais de 1,5 gols, né, para saírem 2 gols na partida, pela média alta dos dois times nas partidas recentes. A Espanha tem uma média de 1,83 e a França uma média de 2,0. Para a última partida da lista, pessoal, a gente sai da Europa, vem para a América do Sul para acompanhar as eliminatórias da Copa, onde o Brasil visita a seleção da Colômbia no dia 10 de outubro, às 18 horas. Para essa partida, o Brasil vem favorito, com 43% de chance de sair com a vitória, 29% empate e 26% a vitória da Colômbia. Para saírem 2 gols, 67%, para saírem 3 gols, 40% e para ambas equipes marcarem 47%. A cotação para a seleção colombiana, 3,60%. O empate 3,15, vitória do Brasil 2,15. Nas últimas 6 partidas da Colômbia, 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, a média de 1,50 por partida. Do lado do Brasil, 5 vitórias e apenas uma derrota, a média de 1,33 gols por partida. No geral, a Colômbia jogou 42 vezes, marcou 57 gols, sofreu 39, ganhou 19, empatou 16 e perdeu 7. Do lado do Brasil, 48 partidas disputadas, 97 gols marcados, 18 sofridos, 36 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas. Nas partidas recentes, do lado da Colômbia, empate contra o Uruguai por 0-0, vitória contra o Chile por 3-1, empate contra o Paraguai por 1-1, assim como o jogo contra a Bolívia também terminou em 1-1. Do lado do Brasil, vitória contra a Venezuela, vitória contra o Peru, partida contra a Argentina que não aconteceu, vitória contra o Chile por 1-0 e derrota contra a Argentina por 1-0 na final da Copa América. Nos confrontos diretos, na última vez que se enfrentaram, vitória do Brasil por 2-1 no dia 24 de junho de 2021. Em 2019, empate por 2-2. Em 2017, mais um empate por 1-1. Em 2017, vitória do Brasil. Essa é a tabela da Copa América. Essa é a tabela das classificatórias. Brasil em primeiro com 27 pontos, muita folga lá na frente. E a Colômbia em quinta com 14 pontos. Então, para essa partida, a gente vai no favoritismo do Brasil, vitória do Brasil. E mais de 1,5 gols, ou seja, para saírem 2 gols na partida. Pela média aí do Brasil, 1,33, a Colômbia 1,50, pode ser que seja um 2-1 para o Brasil. Até 1-1 é plausível, mas acredito que a vitória do Brasil seja mais provável. Então a gente vai na vitória do Brasil e mais de 1,5 gols para a última partida da lista.